Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Como é que é? Sexta-feira 13, tá com sorte? Você acha que dá sorte, azar? Você não tinha percebido hoje? Não tinha percebido que era sexta-feira 13. Por isso que tá tudo confuso, tá tudo dando errado. Tá, você percebeu, né? Já acordou, já tropeçou, não é? É aquela confusão, né, Clemente? Mas vamos lá, vamos nessa. Vamos nós. Tá. Ou tem gente que acha que é o dia da sorte, né? Depende. Vamos ver numa dessas, ainda hoje, não é? Alguma coisa legal acontece. Exatamente, vamos nessa. Clemente, vamos falar aqui sobre o terceiro trimestre de 2019, que está mostrando aí piora na condição do trabalho no Brasil, de acordo com pesquisa do DIEESE, que você dirige. Conta pra gente. Bom, Marilu, esse é o resultado que nós acabamos de divulgar a partir de um indicador que nós criamos no DIEESE um indicador chamado Índice da Condição do Trabalho, que é justamente o indicador para tentar mostrar, como se fosse um termômetro, qual é a qualidade das ocupações e do mundo do trabalho. Nesse indicador, nós reunimos vários índices que se relacionam com a qualidade da inserção ocupacional, portanto, a qualidade do posto do trabalho, se o posto do trabalho é com registro em carteira ou não, se ele tem proteção laboral com contribuição previdenciária, se é uma situação de trabalho terceirizado ou não. Há um outro conjunto de indicadores que medem a situação do desemprego, ou seja, qual é o nível de ocupação e o nível de desemprego, o tempo de duração do desemprego, e um outro conjunto de indicadores tentando observar o comportamento do rendimento do trabalho. Nós analisamos esses indicadores sempre trimestre contra trimestre, olhando agora, no caso, o comportamento que ocorreu no terceiro trimestre comparado com o segundo trimestre de 2019, e os indicadores mostram, de um lado, uma piora na inserção ocupacional, ou seja, há um aumento de ocupações e de ocupações frágeis, flexíveis, precárias, especialmente no caso do assalariamento, com o crescimento do trabalho em jornada parcial e trabalho intermitente, o aumento das ocupações informais, das ocupações de trabalhador por conta própria, autônomo, sem contribuição para a Previdência, portanto, trabalhadores autônomos numa situação de informalidade. Isso leva a que a inserção ocupacional tenha uma piora observada no terceiro trimestre, apesar de termos observado um leve recuo no desemprego, mas esse recuo no desemprego fortemente orientado pela geração de ocupações informais, precárias e, em algum sentido ainda decorrente no início do terceiro trimestre, aumento do desemprego em muitas regiões. E há uma piora do rendimento do trabalho, especialmente porque as ocupações que estão sendo geradas em jornada parcial ou trabalho intermitente têm remuneração muito inferior àquela remuneração de um trabalhador assalariado com jornada de tempo integral. Portanto, o indicador mostra que a natureza da mudança no mundo do trabalho no Brasil no terceiro trimestre, se comparada com o primeiro trimestre, com o segundo trimestre, mostra que houve uma piora na situação geral, ou seja, o indicador mostra que aumentou a temperatura do mundo do trabalho, ou seja, a febre aumentou, o problema vem aumentando, o que na verdade evidencia a urgência de termos no país programas, iniciativas, projetos, políticas econômicas voltadas para a geração de emprego, voltada para o desenvolvimento produtivo, mobilizadora de um processo de industrialização do país, de avanço tecnológico, gerando incremento de produtividade e melhora nos postos de trabalho e aumento dos salários. Tudo isso é fundamental para que o mundo do trabalho tenha
observado a partir desse indicador, resultados positivos no sentido de uma qualidade melhor e crescente no mundo do trabalho. Esse material, Marilu, está todo ele disponível no site do Diese, inclusive não só com o dado nacional, mas também com o resultado para cada unidade da federação, para todos os estados. Há uma comparação tentando identificar a relação entre o resultado observado na média nacional e o resultado observado para aquele determinado estado. No caso de São Paulo, ou da Bahia, ou de Sergipe, ou do Rio Grande do Sul, não importa, todos os estados têm uma comparação com a média nacional, tentando identificar qual é a situação naquele estado desses mesmos indicadores e se o estado acompanha esse resultado nacional ou se ele tem uma performance diferente. Exato. E, Clemente, eu estou vendo aqui nesses indicadores trimestrais, né, enfim, desse mapa que você está falando, tem aqui um dado que realmente salta aos olhos, chama a atenção, a taxa de desocupação mais o desalento. No caso do Brasil, né, era em 2014 8,1% e passou para 15,5%, quase que dobrou. E pegando um estado, por exemplo, São Paulo, em 2014, esse índice era de 7,7% e 2019 passou para 13,2%. Também quase dobrou. Essa é a taxa de desocupação mais um desalento. Quer dizer, isso aqui é notório, a piora mesmo nas condições de trabalho, né, Clemente? Exatamente. Nós tivemos no país uma mudança radical entre 2015 e 2016 na situação do desemprego. Ela, para 2017, salta uma situação de desemprego para mais de 13% a 17%, 18%, dependendo da região. Algumas regiões, inclusive, com taxas de desemprego superiores a 20%. Essa situação que combina desemprego e desalento é muito grave. Nas regiões com maior dificuldade no desenvolvimento econômico, a situação ainda é mais dramática, porque ali ainda predomina o emprego informal, especialmente o assalariamento sem carteira e o trabalho autônomo sem contribuição para a Previdência. Mas esse salto é um salto que mais que dobra em muitas regiões a taxa de desemprego, o desalento cresce várias vezes, portanto temos regiões onde que 4 ou 5 vezes o volume de contingente foi aumentado, né, nesse período. Isso tudo mostrando uma mudança radical no comportamento econômico no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, mas após a saída da crise econômica, da recessão, nós temos uma economia andando de forma muito lenta para a recuperação e um desemprego e uma situação de precarização que permanece em patamares extremamente elevados, ou seja, a dinâmica econômica não é capaz de promover uma redução desses indicadores, como você disse, que saltaram mais do que dobraram em 2 anos. Eu tenho estimado aí um pouco no debate que, mantido esse ritmo econômico, nós levaremos mais 10 anos para repor os postos de trabalho que foram gerados, que foram fechados entre 2015 e 2017. Portanto, nós teremos aí uma década e meia para repor aquilo que foi destruído em 2 anos. É uma velocidade muito lenta e um problema muito grave, sem esquecer que as mudanças tecnológicas poderão ainda produzir mudanças disruptivas, mudanças radicais nesse mundo do trabalho, comprometendo inclusive a possibilidade de superar esse problema. Muito bem, excelente esse estudo, viu, Clemente? Parabéns aí pelo trabalho. Um grande abraço para você, bom final de semana. Cuidado com a sexta-feira 13, hein? Exatamente, vamos torcer, vamos ver se vai dar, vou ter sorte. É isso aí, vamos lá. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.